Lição 9, o mistério da unidade revelada. Esta é a 9ª lição do segundo trimestre de 2020 e você está comigo na EBD Virtual. Bem, meus queridos, nós estamos já na reta final, do trimestre, lição 9 de 13, e as coisas vão se encaixando. À medida que o estudo vai se desenvolvendo, a gente percebe que o autor desse estudo da carta aos Efésios, ele pensou um todo e depois seccionou em 13 lições. A gente vai complementando e completando cada uma delas ao longo das semanas. O nosso textuário está agora em Efésios, capítulo 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o objetivo da lição de hoje é estudar esse mistério de Deus que Paulo e demais apóstolos receberam como revelação, e estudar o conceito de mistério no Antigo Testamento, estudar o conceito de mistério no Novo Testamento e entender qual o propósito final de tudo isso. Uma rica lição, e eu convido a você a aproveitar cada minuto desse tempo que estaremos aqui. O tópico 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, a gente precisa informar que os gentios ignoravam a questão dessas promessas. Os gentios não sabiam que havia promessas dirigidas a eles. Só para lembrar, gentios eram aqueles que não descendiam biologicamente de Abraão. Já os judeus, os que descendiam biologicamente de Abraão, eles achavam que eram os únicos beneficiários dessas promessas. Então veja que precisava de uma revelação, porque ambos os povos estavam enganados. Os gentios enganados porque não conheciam as promessas, e os judeus enganados porque achavam que somente eles eram os beneficiários destas promessas. Mas antes vamos ver o conceito bíblico de mistério no Antigo Testamento. A palavra mysterion, do grego, significa segredo ou doutrina secreta. Porém, no sentido bíblico, segredo era conselhos que Deus revela ao seu povo. Então vejam que o segredo aqui não tem nada a ver com o segredo que comumente conhecemos hoje, de qualquer notícia, qualquer assunto que de que as pessoas estejam privadas. Não, aqui era da parte de Deus para o homem, e conselhos de Deus e doutrinas que estavam de Deus e que seriam então passadas aos homens. Este é o conceito. Então vejam só, também é importante frisar aqui que esses segredos de Deus não são para apenas alguns iniciados, como algumas seitas pregam, como a maçonaria, por exemplo, tem uma série de segredos que apenas o pessoal daquela faixa, daquela classe pode saber, e aí vai evoluindo. Não, com Deus não existe isso, O cristianismo significa essa verdade que esteve encoberta, mas que foi revelada, e o interesse de Deus é que chegue a todos. Timóteo fala que o desejo de Deus é que a verdade seja do conhecimento de todos. Então é diferente aqui no cristianismo. Então vejam só, a gente precisa também destacar aqui o textuário, porque no versículo 5, que é o textuário, está assim: noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus filhos. Então, o que a carta aos Efésios nos ensina, através desses escritos de Paulo, é que não havia revelação alguma do mistério de Deus
no Antigo Testamento. Sim, havia, mas o conhecimento lá era diferente do conhecimento que houve no Novo Testamento. Então, os profetas escreveram sobre isso, né? A própria chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão, diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é parte do mistério, né, de abençoar todas as famílias que estava sendo revelado ali. Mas no Novo Testamento, aí já entra a figura do Espírito Santo derramado. Então a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, ela é mais ampla. E aí esse conhecimento, então, vem de uma forma diferente, de uma forma mais esclarecedora. Então é por isso que o versículo 5 diz que agora, o que se conhece agora, não é como se conhecia no Antigo Testamento. Glória a Deus. Por isso, os mistérios de Deus não são para ficar apenas com Deus. Deus tem esse prazer de dividi-los conosco, né, na medida que a gente se aproxima dele, né, e retoma essa comunhão que Adão tinha e perdeu com o advento do pecado. Então o interesse de Deus é se revelar a cada um de nós. Bem, o tópico 2 vai falar do mistério revelado no Novo Testamento. Veja que Paulo dá uma ênfase nesse mistério revelado. Então, ele se apresenta como um prisioneiro, ele fala do processo da sua chamada, ele fala dos encontros pessoais que ele teve com Jesus, para mostrar que ele foi uma pessoa a quem Deus escolheu para revelar esse mistério. Então é importante a gente perceber aqui a intenção do apóstolo de se credenciar como alguém que Deus escolheu para revelar o mistério. Então, eles como se ele estivesse assim, colocando na conta de Deus. Olha, não me perguntem por que Deus me escolheu, mas eu estou dizendo que eu fui escolhido por Deus. Agora, não fui escolhido para receber essa revelação e guardar para mim. Pelo contrário, quero dividir com todos, e é por isso que ele escreve essa carta, né, maravilhosa. Não foi apenas com Paulo, né? A gente vê no capítulo 11 de Atos, a partir do capítulo 11, que com aquela visão que Pedro teve lá em Jope, né, ele teve a visão de um lençol amarrado em 4 pontas, e dentro desse lençol estavam animais imundos, considerados imundos para os judeus, e uma voz diz para ele, olha, mata e come. E ali era parte da revelação desse mistério que nós vamos entender plenamente daqui a pouco. Mas Deus revela a Paulo e aos demais apóstolos esse mistério. E a gente fecha o tópico 2 dizendo da responsabilidade que a igreja tem. Você vê no versículo 10, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. O que quer dizer isso? Que o mistério revelado no Antigo Testamento de uma forma, no Novo Testamento a Paulo e aos demais apóstolos, esse mistério agora precisa ser difundido para todos os homens. Porque esse mistério é a parte, ou é o plano de Deus para o resgate de todos. Então, todos os homens precisam conhecer esse mistério, e é assim que fechamos o tópico de número 2. E o tópico 3 vai falar desse mistério que foi pré-estabelecido por Deus. A afirmar aqui que o Senhor nosso Deus não pode ser pego de surpresa. Não é que Deus criou o homem, e aí o homem pecou, e aí já que o homem pecou, Deus toma uma medida de emergência, né, como se fosse isso, e apresenta uma solução, então, para aquele problema do pecado. Não, a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, esse mistério já estava escondido em Deus. Ou seja, Deus já havia planejado todas as coisas. E o fato de nós afirmarmos que o Senhor não pode ser pego de surpresa é que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas do passado, do presente e do futuro. E ele mantém o controle sobre tudo e sobre todos. Por isso Deus não pode ser
Surpreendido. E é importante dizer que por trás de todo evento da história, existe um propósito de Deus em andamento. Então que você terminemos essa lição aqui, você com esta palavra. Por trás de todo evento da história existe uma intenção de Deus em andamento, para mim e para você. Você possa ser abençoado com esta palavra. E nós concluímos dizendo que o mistério que esteve oculto é a igreja, é a formação da igreja. E nós falamos em lições anteriores que a igreja é formada pela união de dois povos, judeus e gentios. Aqueles que vieram biologicamente de Abraão, os que não vieram de Abraão, e por meio de Cristo, por meio do sacrifício que Jesus executou na cruz do Calvário, um novo povo foi formado. Esse povo é a igreja. E esse é o mistério que Paulo nos revela através dos seus escritos aos Éfesos. Então, os judeus não entendiam como isso poderia acontecer. Como que Deus vai fazer isso, né? Como que Deus vai estender essas promessas a pessoas que não se circuncidam, a pessoas que não têm a fé que nós temos. E os judeus também, os gentios também, ficavam por entender como que será isso possível. E Deus mostrou, né? Deus, o Senhor Deus encarna e ele se torna como um de nós, vive aqui sem pecado e morre aos 33 anos numa cruz, e aquela morte significou a redenção e a criação deste terceiro povo, a igreja, que é esse mistério revelado aqui. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.